Tudo pronto? A partir de agora nós já estamos ao vivo no YouTube. Dando sequência à nossa leitura, ontem nós terminamos o arquivo de riqueza número 14. As pessoas de mentalidade rica, elas administram bem os seus dinheiros. As pessoas de mentalidade pobre não administram. Foi uma leitura muito boa ontem, com vários exercícios. Eu vi que algumas pessoas lá no grupo já iniciaram seus exercícios. Parabéns para você que já colocou em prática os ensinamentos. E hoje nós vamos dar sequência aqui no arquivo de riqueza número 15, na página 145 aqui no meu livro. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Vamos dar sequência na leitura. Se você é como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que quem tem que dar duro para ganhar dinheiro, são boas as chances, porém, de quem tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. O antigo ditado propõe R$ 1 de trabalho por R$ 1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse R$ 1 de salário. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam. Põem não só outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo? Você está jogando para o gasto, para ter rendimentos de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso e, nesse caso, que seja por opção e não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja, sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo
que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando seu rendimento passivo excede as suas despesas. Vou repetir essa parte. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócio cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque uma vez estabelecido proporciona rendimentos residuais constantes. Uma forma de renda sem que você precise trabalhar, ano após ano. Experimente obter isso com um emprego das 9 às 18. Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. É simples. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você tinha por volta dos 18 anos de idade e precisava de dinheiro, o que os seus pais diziam? Ora, vai arranjar um rendimento passivo? Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vá trabalhar, arranje um emprego, ou outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos de nós, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimentos bem cedo e cavalgar especialmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos, rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos atrás. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo.
Elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado na sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, barras de chocolates, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro. Não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Viviam de modo confortável, mas modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada, poupando e investindo centavos. O meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade. Detesto ser obrigado a lhe dizer isto, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ela provém do seu modelo de dinheiro. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo o ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo que agiam, Nathalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava uns 75 mil por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Nathalie tornou-se o oposto deles. Só queria que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou, sem perceber, todo o seu dinheiro e muito mais. Nathalie tinha cartões de créditos, cartões de fidelidade e muitos outros, e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo as suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Nathalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas. E também para provar a si mesma e ao mundo que não era
tão unha de fome quanto eles. Nathalie diz que, desde que fez o curso e alterou seu modelo, não teve mais a ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine de uma de suas lojas favoritas um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, a sua mente disse: esse casaco ficaria ótimo em você. Combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com um preço de $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu. E daí ele fica lindo em você? Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Nathalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume. E não voltou mais à loja. Nathalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje, sabe que é útil usar o exemplo dos seus pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. Algum tempo depois, Nathalie fez com que seus pais participassem do seminário para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e, depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje, ela compreende que, para ser milionária, não precisa ser tão sovina quanto os seus pais foram. Mas sabe também que, se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir, em vez de gastá-lo como se essa prática fosse a missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisa cujo valor com toda certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. O que tem uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. Isso é tudo que você precisa para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe-se a pessoas com quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problema com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas, se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis. Compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média.
O meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muito anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados e cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhe uns 60 mil. 10 anos depois, um empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por uns 600 mil. Descontados os custos iniciais, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil dólares. Hoje, eles estão aposentados e vivem confortavelmente. Mas eu aposto que, se a compra e venda dessa propriedade, que sem a compra e a venda dessa propriedade estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, o meu pai percebeu o poder do investimento e principalmente o valor do investimento em imóveis. Agora você sabe por que eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para a renda dos outros, para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000, e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 reais no futuro. Eu, pessoalmente, considero cada uma das minhas cédulas um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. Princípio de riqueza. Os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000, e assim por diante. Os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000, e assim por diante. Mais uma vez, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000, e assim por diante. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimento em instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa e investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Aqui na página 154 ele vai trazer as ações. Instrua-se. Assista a seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Número 2. Mude o foco do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimentos sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. Número 3. Não espere para adquirir imóveis. Compre-os e espere. Aqui nós terminamos a leitura do arquivo de riqueza número 15.
Não sei se você teve essa mesma sensação que eu estou tendo ontem e hoje, e anteontem, né? Da renda líquida, do, da renda líquida não, da patrimônio líquido. O sentimento que eu tenho aqui que o livro traz, pelo menos nesses 3 últimos arquivos, é muito ação, sabe? Não sei se você compartilha desse mesmo sentimento que eu, de muita ação, muita ação. Não que o livro não vem trazendo essas ações logo lá de trás, mas o sentimento que eu tenho é que ele veio trabalhando muito a parte do eu, da mentalidade, ele vai trabalhar até o final. Mas aqui, de cara, esses três últimos arquivos aqui, não sei como vai ser o 16 amanhã, mas realmente mexe muito, porque está muito próximo com as escolhas, com os caminhos que cada um levou até aqui. Eu não sei qual caminho você escolheu até aqui, até esse momento, o quanto a leitura de hoje fez você se identificar ou não com a sua vida, com os seus pensamentos, com as suas decisões. Eu vi que aqui, em alguns momentos, me deu um sentimento de raiva, de arrependimento, de cacete, por que eu não já fiz isso? Em 2011, eu entrei na multinacional. Quando eu entrei nessa multinacional, que eu saí da faculdade, foi quando eu me recoloquei no mercado de trabalho, porque eu fiquei 5 anos estudando. Eu fiquei 5 anos fora do mercado de trabalho, porque a minha faculdade era de período integral. A primeira coisa que eu falei, quando eu saí da faculdade, eu comentei com os meus pais e falei, vou comprar uma casa. Uma das respostas do meu pai foi, mas e se a empresa te mandar embora? E aquilo me paralisou. Falou, então não vou comprar não. Vai que a empresa me manda embora, né? E passou de 2011, nós estamos agora em 2022 e agora que eu estou comprando minha casa. Entende? Por vários fatores, não pela só, mas você está usando os seus pais como bengala para se apoiar. Não, não é isso não. É que muitas vezes, como o Harvey trouxe aqui a experiência dos pais, muitas vezes esse modelo mental a gente acaba replicando, né? Dos nossos pais adotivos ou biológicos, dos modelos mentais deles. E é isso que eu trabalho muito nas sessões de coaching. Pai e mãe eu honro e respeito. Os medos e os traumas deles ficam com eles. Os medos e traumas dos pais deles ficam com eles. E assim sucessivamente. Quer dizer, se algumas decisões tivessem sido tomadas mais cedo, o caminho com certeza teria sido outro. E aí é isso que a leitura me trouxe hoje, sabe? Essa frase final, não espere para adquirir imóveis, compre-os e espere. Eu não sei quem já jogou banco imobiliário aqui, sabe? Mas era uma diversão, né? Era um jogo que, poxa vida, caramba, né? Deveria ter brincado mais isso, ou brincar hoje em dia mesmo, sabe? Reunir aquela galera assim, sabe? Vamos jogar banco imobiliário esse final de semana, com a experiência que nós temos hoje, entende? Para a gente ver como que é. Para ter essas experiências de compra, de venda, ó, de compra, de venda, de compra, de venda, de compra, de venda. Meu, é o que rege o mundo. É o que rege o mundo. E é isso, é modelo mental. É modelo mental o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, por isso que é uma leitura que ela pega muito, assim, ela pega tanto que eu fico até com dificuldade de explanar após leitura, sabe? De tanta coisa que tem na leitura de hoje. Tanto caminho que eu poderia seguir aqui, que fala, meu Deus, por onde que eu vou, sabe? Eu pego o exemplo da menina lá, que foi do seminário, que fez o contrário dos pais, torrou tudo. Eu pego o exemplo do sogro dele, eu pego dos pais dele. Meu, escolhe um aí para você, entende? Vê qual que você se identifica mais, porque são tantos exemplos aqui que ele trouxe hoje que você, poxa vida, onde eu estou? Em qual que eu estou? Eu vou falar em qual que eu estou hoje. O que eu estou hoje. Me dá até dor de barriga, sabe? Quando eu vou num condomínio que eu vejo casas, aí eu converso com uma pessoa, com outra, e aquela pessoa fala assim, ó, tá vendo aquela pessoa? Ó, já é a quarta, quinta, sexta casa que o cara faz. Cada casa dele, ele vende depois por 1 milhão, 1,5 milhão. Eu falo, meu Deus, faz quanto tempo que eu tive contato com isso? 2020? Acho que foi 2020 que eu e o Marivaldo, nós fomos no escritório do Caio, que faz parte do BNI, da 360, até então eu nunca tinha escutado isso.
E eu sentei lá com o Caio, e o Caio disse o seguinte, eu parei de fazer casas de pequeno porte. Agora eu quero fazer só casas de grande porte. Eu falei, mas, Caio, não é difícil de vender casas de milhão? Ele falou, não, é mais fácil. E aí eu fui embora com essa informação até hoje e fiquei com isso dentro de mim. É mais fácil vender casa de milhão. Estou nas mesas erradas, né? Porque assim, preciso me conectar com mais pessoas, entende? Preciso melhorar meu networking. E aí eu tenho esse desejo dentro de mim desde muito cedo. Eu sempre falei para mim, eu falava assim, eu vou morar num condomínio. Minha mãe está aí porque minha mãe não vai me deixar mentir. Desde muito jovem eu falava assim, mãe, eu quero morar num condomínio. E é um desejo meu, é íntimo isso, sabe, que eu estou compartilhando com você. Não é nada, é um desejo. Assim como alguém pode ter um desejo, sei lá, de ter uma casa branca. Sei lá, um desejo de ter uma casa de cerquinha branca. É um desejo seu. Meu desejo é morar num condomínio. Por quê? Porque o fato das casas não terem muro me traz uma sensação tão... Olha que legal isso. Certa vez eu conversava com a psicóloga sobre isso. Aí ela veio trazer alguns conceitos de liberdade, de algumas coisas que eu poderia estar expressando, a maneira de querer me expressar e tudo mais, mas eu acho fantástico aquelas casas sem muro, com liberdade, com, sabe, com possibilidades, e as pessoas ali, as crianças brincando no meio da rua, não passa carro, os cachorros, sabe? Parece aquela propaganda de Doriana de manhã, domingo de... Parece todo dia domingo de manhã, sabe? Dentro de condomínio. Sabe aquela coisa, vida feliz? Essa sensação que eu tenho dentro do condomínio. E todo condomínio que eu entro, eu falo, uau, que massa. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver o resto da vida dentro de um condomínio, sabe? Então, isso é um desejo que eu já tenho dentro de mim. E hoje, entrando dentro de alguns condomínios, eu falo, é isso. Aí o livro vem e traz esse troço aqui. Fala de renda passiva, fala de renda perpétua. Eu me lembro, ó, do Pablo, quando eu assisti o Pablo uma das primeiras vezes, ele falou assim, ó, trabalhar, quem trabalha era escravo. Se não me engano, era essa definição que ele trouxe. Trabalhar era escravo. Ele falava das 5 rendas. Depois, a pessoa quer deixar de ser escravo, ela passa a ser sofredora. Por quê? Ela quer empreender. Então, quem empreende sofre. Quem trabalha é escravo, quem empreende sofre. Terceira fonte de renda, imóveis. Ó, a maior de todas. A maior de todas, o dedo do meio, imóveis. Quarta, renda passiva. Adquirir rendas passivas. E a quinta, a menorzinha de todas, renda perpétua, que é quando você passa desse ponto de euforia aí, é o ponto da liberdade financeira que o livro nos trouxe hoje, e fala, meu irmão, hoje meus rendimentos passivos são muito maiores do que os meus custos. Então, perpétuo, vamos embora. Então, o livro, aí ontem eu estava assistindo uma live do Pablo, e ele falava as frases do livro sobre riqueza, que a riqueza é como um idioma. Se você não se comunica com outra pessoa, você não fala aquela língua, você não consegue ter sucesso, você não consegue progredir nessa comunicação. Então, quando eu assisto o Pablo, eu penso que ele pegou esse livro também e engoliu, com certeza. Porque esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele foi recomendado por vários palestrantes há muito tempo atrás. Eu fiz coaching em 2018. Então, há muito tempo atrás, o Paulo Vieira já recomendava esse livro. Conversando com o Marivaldo falou assim, Gil, por curiosidade, vê que ano que esse livro foi escrito. Aí nós fomos lá na capa, 2006. Né, Marivaldo? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso. Ele, meu Deus do céu, onde estava com a cabeça? Por que desde 2006 eu não já estou estudando sobre isso? Imagina o quanto a gente já teria aprendido desde 2006, estudando esse conhecimento, por que só agora? Por que agora? Eclesiastes fala que tem um tempo certo para todas as coisas, porque agora nós sentimos essa necessidade. A pergunta, às vezes, não é nem essa, é qual que é a necessidade que eu preciso sentir agora para que eu possa adquirir novos conhecimentos. Ontem, antes de dormir, eu pensava exatamente isso, eu pensei assim, eu não posso deixar de ler nunca. Não posso deixar de ler nunca. Conversando um pouquinho ontem com a gerente da Pri, ela falou assim, uma seguinte frase, ela disse assim, eu sinto saudade, eu estou com saudade de ler os meus livros, de ir para o meu mundo, foi assim que ela disse, de voltar para o meu mundo de leituras.
E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, como que pensa, né, o dono de uma rede de lojas, com mais de 18 lojas do ramo de cosméticos? Como que esse cara pensa? Eu falei isso para ela ontem, eu falei, eu gostaria de ter a oportunidade de sentar com esse cara algumas horas. Ela me falou assim, ele é uma pessoa que lê muito. Ele não tem formação acadêmica, mas é uma pessoa que lê muitos livros. Eu falei, é isso. Entende? É isso. Ontem, conversando com o construtor da obra, o seu Francisco, ele me falou uma coisa que eu falei, verdade, seu Francisco. Ele falou assim, o ser humano sabe o que tem que fazer. Ele não faz porque não quer. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Ah, Gi, mas e os bloqueios? E as travas? É isso que a gente está fazendo aqui. Buscando ajuda. Lembra que eu falo? Nós só estamos aqui porque nós estamos doentes. Por isso. Continua assim. Continua com essa doença. Continua com essa sede, com essa fome. Que a leitura de um livro desse vai levar você para outro patamar, para outro nível. Se conectar com pessoas aqui como nós estamos nos conectando, está nos levando para outro nível, para outro patamar. É isso. É isso que a leitura me traz hoje. Fora vários outros insights aqui, que eu poderia ficar o dia todo compartilhando com vocês. Mas eu quero abrir para que você também compartilhe algo que você pegou, com certeza a leitura deve ter gritado com você aí do outro lado, assim como gritou comigo aqui. Tá certo? Vamos para a nossa foto. Vamos para a nossa foto. E aí eu abro para você compartilhar algo que você pegou da leitura hoje. Tá certo? Muito bom ver o rostinho de vocês. E quem quiser uma aula sobre gestão financeira, fale com o Maurício Xavier. Vou vender você, Maurício. A gente vai fazer uma parceria aí que a gente vai montar um curso de finanças. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 2, 1. Aê, foto batida. Hoje eu enrosquei, Estela. Deu uma bugada na mente aqui. 3, 2, 1. A cabeça está pegando fogo. Vamos lá, gente. Alguém quer compartilhar algo? Estou vendo Eu aqui vou já. falar, Gil. Diga, Patrícia. Como você disse, realmente, lendo esse capítulo aí, deu um monte de, não sei se insight, se dúvida, se, não sei nem como chamar o que aconteceu. Bom, primeiro, deixa eu falar para você. Você falou da questão da sua casa em condomínio, seu sonho. É muito engraçado, preciso compartilhar que eu moro numa casa, não é em condomínio, e sim, eu pretendo ir para uma casa de condomínio. Esse é um sonho. Mas não diferente do seu, porque você sente liberdade, eu penso na segurança. Tudo isso que você falou aí, sem portão, a criança brincando, você entrar e sair, eu penso na segurança, não na liberdade, porque o condomínio tem regras e as regras vão ter que ser seguidas. Porém, o fato de poder a criança sair na rua, de poder a minha filha que chega à noite, eu não ficar pensando, meu Deus, ela vai abrir o portão, ela tá sozinha. Então, eu penso na segurança. Olha para você ver. Para mim, morar no condomínio hoje me parece primordial por conta de segurança. E é a mesma coisa que você acabou de falar, só que eu vejo pela segurança e você vê pela liberdade. É muito engraçado a pessoa, o ser humano é muito engraçado. Mas olha, agora falando aí sobre a questão de comprar aí, né? Que ele deu o exemplo da moça de comprar um casaco que ela chegou lá numa loja e viu. Poxa, até agora o livro nos fala em pensar na questão da escassez. Aí, de repente, ele fala, então, você não pode comprar. Isso me dá algumas dúvidas, sabe? Ué, isso não seria uma escassez? Até agora ele estava falando, olha, você tem que adquirir o melhor, você tem... Primeiro, lá no início, ele foi incentivando que isso acontecesse. E agora, quando você se depara com esse pedaço, eu fiquei numa dúvida muito grande. Então, por que primeiro ele veio falando lá sobre a compra, sobre você realmente se dar o melhor, se dar ao luxo de ir num restaurante melhor, você vai gastar mais. E agora ele vem com um casaco que realmente isso é desnecessário. Eu também penso que talvez
Muitas vezes eu fui para comprar e eu falei, ah, não, eu vou ver isso amanhã. E aí o amanhã eu não voltava para fazer, né? Então, mais uma vez, o ser humano, né, tomando as decisões em segundo plano que vai dando mais certo. E aí, olha, outra coisa que me chamou muita atenção foi quando a questão da Natalie, que falou dos pais, né? Veja, como o que dói na gente, a gente tenta evitar. Todos nós temos histórias. Eu tenho a minha história de vida e pouco eu conto ela, mas tudo aquilo que mais me afetou, eu fiz diferente. Eu inverti a situação. Eu falei que eu nunca queria aquilo para mim. E de verdade é isso. Quando aquilo dói em você, quando você olha para aquilo e sente uma dor, você tenta evitar em repetir aquilo para você, né? E isso a gente faz para os nossos filhos e para tudo. E outra questão, e agora eu vou só para finalizar, essa parte do livro falou muito de aposentar. Aposentar, aposentar. Eu me senti ali no livro, é o que eu falo para as pessoas. Veja, profissionalmente eu estava ali no livro. As pessoas não se preocupam com o financeiro, não se preocupam com a aposentadoria, e depois, no fim, dá tudo muito errado. Eu vivo falando isso. É a mensagem que eu tento passar para as pessoas. Ontem até eu fiz 1 a 1 com a Giovana, e 1 a 1 é lá do BNI, a Estela e o Gil entendem. E quando eu passei para ela o que eu penso na questão da aposentadoria, ela falou: Nossa, mas eu nunca pensei por esse lado. Eu falei: Eu sei que você nunca pensou por esse lado, nem tinha obrigação de pensar por esse lado, porque você não sabe disso. Mas realmente as pessoas não pensam no futuro. Eu vejo muitas pessoas que vêm lá no meu escritório e que de repente assim, olha, ela trocou um registro na carteira por alguns meses de seguro-desemprego e que isso está trazendo um prejuízo para ela e ela não está percebendo. Ela trocou, por exemplo, trabalha numa empresa onde o empregador paga para ela R$ 5.000, mas registra ela com 1.200. Isso vai trazer um prejuízo para ela e ela não está enxergando e ela está aceitando. Então, isso é comum na nossa vida, sabe? A gente não pensar nisso, não pensar em investir. E eu falo para as pessoas que a nossa aposentadoria é um investimento. Todo esse valor que a gente paga para o INSS, que muitas pessoas falam assim, olha, eu não vou pagar INSS, eu vou ter só uma aposentadoria privada. E aí eu falo, isso não é verdade, né? Porque você não vai ter só uma privada, você é obrigado a pagar o INSS, então pague bem. E aí as pessoas se deparam lá na frente recebendo um salário mínimo ou um benefício assistencial porque não soube cuidar da vida. E aí a gente não cuida de nada. E eu me coloco nisso também. A gente não cuida da nossa vida financeira porque não pensa, não cuida em tudo que vai te trazer um benefício. Parece que a gente tem um bloqueio, que a gente não pensa nisso. É incrível isso, gente. É incrível. Tem mais pontos, mas deixa quieto, porque senão não vou parar de falar hoje. Esses são os principais que eu fiz aqui, ó, uma colinha. Muito bom, Paty. Ótimo dia. Paty, deixa eu só completar uma coisa que a Patrícia falou, Silvia, rapidinho, Tá bom. que eu trouxe da sessão de coaching e talvez isso ajude vocês bastante. Na sessão de coaching que eu fiz na segunda, na imersão, a moça trouxe essa mesma questão da menina aqui, da Nathalie. E aí eu trouxe na sessão 7 perguntas para que você possa fazer antes de adquirir itens, para ver se de fato você precisa ou não comprar aquilo. Eu vou falar aqui as 7 perguntas, depois eu ponho no grupo, e aí eu vou ver se eu consigo colocar na descrição do vídeo, tá? A pergunta número 1 é, faça sempre essa pergunta a você. Eu posso pagar por essa compra à vista? Eu posso pagar por essa compra à vista? Vamos pensar na Nathalie, que fez a leitura aqui hoje, né? Se ela entrou lá, experimentou o casaco. Primeira pergunta, $400, né, era o casaco.
Primeira pergunta, eu posso pagar por essa compra à vista? Número 2, eu realmente preciso comprar esse produto agora? Eu realmente preciso comprar esse produto agora? Número 3, qual é a minha situação financeira no momento? E aí eu peço sempre para tangibilizar isso, de 0 a 10. Qual é a minha situação financeira no momento? Dê uma nota de 0 a 10. Número 4, eu devo comprar isso agora? Eu devo comprar isso agora? De 0 a 10. Porque senão sempre a resposta vai ser sim. Autossabotagem. Então eu tangibilizo essas respostas. Número 5, eu tenho uma poupança ou reserva de emergência para alguma necessidade? Número 6, essa compra irá me fazer mais feliz? A 6, meu filho, para quem quer comprar? Sim, a mente gritando. E a 7, se eu não comprar agora, o que farei com o dinheiro? São 7 perguntinhas. Pode parecer simples, mas é. Pode parecer simples, mas é. E com certeza pode ajudar você no momento de uma compra por impulso. Tá certo? Eu ponho lá no grupo, vou pôr na descrição do vídeo aqui depois essas 7 perguntinhas. Beleza? Vamos lá, Silvia, diga aí. Bom dia. Bom dia. Referente que a Patrícia disse, das pessoas não se importarem com assim, valorizar, né, essa questão de poder pagar esse INSS, eu acho que isso aí ficou tão banal de falar, isso aí é uma merreca, é o que eu estou falando do meu ponto de vista, tá, gente? Que você falar, talvez uma previdência particular, sabe? Seria uma coisa melhor, entendeu? E eu acho, mais que isso, eu acho que é a falta do não conhecimento de ver o que vai acarretar lá no futuro, entende? É o que nós não tivemos mesmo do alicerce. Então, isso aí faz falta, porque se você pensar de uma instrução que você teve, você só vai poder te culpar. Mas se você tivesse, eu tenho certeza que muita gente, talvez no longo mais da vida, não de chegar mais num tempo de 60 anos, eu acho que a pessoa teria, sim, feito alguma coisa. E referente às culturas, o significado podem distorcer muito referente você morar em um condomínio, ter liberdade ou ter segurança. Por exemplo, o Brasil, eu creio que eu vejo como segurança, assim. Lógico que é uma liberdade, porque ali você caminha, você sai, sempre tem uma mata, tem uma floresta, tem alguma coisa que no teu jardim não tem, sabe? Tem uma área que você pode se reunir com um lazer, e coisas que você não tem, às vezes, na tua casa. Mas como é que esse pessoal todo está morando fora? A Adriana Santana, Tiago, esse povão tudo fora morando, esses artistas, por quê? Eles foram por causa de ter liberdade, porque eles poderiam estar em casas boas no Brasil, eles têm dinheiro, mas lá eles vão em busca de ter liberdade, caminhar com a mão. Mas é assim, o que eu vejo muito também nas casas aqui no Brasil e a maneira que as pessoas se portam, o quanto as pessoas valorizam esse tipo de negócio, como está crescendo isso, né? Ou talvez já estivesse muito tempo em evidência e eu que estou despertando agora. Pode ser também. Mais alguém quer compartilhar algo na manhã de hoje? Eu gostaria. Olha que engraçado, né? As duas visões, e eu vou trazer uma terceira visão. É o jeito que eu enxergo, não digo que está certo nem está errado, mas eu acho que é por causa da minha formação acadêmica. Eu enxergo os condomínios como vazios urbanos, sabe? Por exemplo, todos os condomínios que a gente tem aqui em Araraquara, você não tem um supermercado perto, não tem escolas, não tem polícia, não tem nada. E eu me preocupo muito com a classe trabalhadora. Então, por exemplo, é muito difícil um empregado chegar até aquela casa porque não tem ponto de ônibus, sabe? Umas coisas básicas. E isso me comove. Então, me irrita. Eu nunca quis morar num condomínio por essas questões, mas o André é doido por morar em condomínio. Então,
eu até estou começando a tentar modelar a minha mente e falar, ok, porque, nossa, gente, eu tô tão feliz, deixa eu compartilhar isso, porque tá enchendo meu coração de alegria num nível. A minha irmã tá procurando uma casa lá no Canadá, e ela me mostrou umas casas assim, que sabe quando você fala assim, ai gente, que sonho de casa. Me deu até vontade de replicar uma casa canadense, porque é aqueles estilos americanos, sabe? Com é filme, gente, é garaginha na frente, com aquela portinha bonitinha, é tão fofo aquelas casas, que me deu muito. Aí ela mostrando o quintal, né? Já me veio aquela musiquinha, somos amigos dos Backyardigans, né? Que é quintal. Mas, enfim, eu já imaginei meu sobrinho indo lá pedindo docinho no dia do Halloween, passando o Natal e etc. Mas por que eu tô falando disso? Porque lá é um condomínio, só que eles chamam de outro nome, talvez a Silvia saiba. É, ai, não sei o que, neighborhood, alguma coisa assim. É porque é um condomínio e não é. Porque eles não cercam o condomínio. É igual a gente tem esse modelo aplicado no Brasil, só que é lá no Distrito Federal, Brasília. Lá em Brasília é assim também. Como? Neighborhood. Mas aí é A só vizinhança. comunitária, você entendeu? Isso. E aí, como que funciona lá? São casas que se autopoliciam. E ela vai comprar uma casa no lago, gente, que coisa mais fofa, sabe? Levar a criança para ficar nadando, para ter competição. Ai, um sonho. Mas isso para mim é liberdade. E eu gostaria de ter isso para mim. Gostaria. Quando eu vi ela alcançando esse objetivo, eu falei assim: meu Deus, está perto. Não sei se vocês sentem isso também. Quando parentes de vocês alcançam uma coisa, aquilo se torna tão próximo. Eu lembro do Gil falando dele fazendo, que ele foi o primeiro a fazer faculdade e os outros se sentiram encorajados a fazer. Eu me sinto assim. Quando meu tio foi morar em Portugal, eu falei, Europa tá perto. Quando minha irmã foi morar no Canadá, eu falei, caramba, Canadá tá perto. Sabe, as coisas vão ficando mais fáceis de acessar. E aí eu olho para os meus sobrinhos e eu penso, que legal, eles podem ter, tá mais fácil para eles do que estava para mim quando eu era pequena. É muito mais fácil de se visualizar naquele lugar do que para mim. Eu achava impossível quando pequena, eu achava que era coisa de, sei lá, multimilionário. E aí o terceiro aqui, né? Não espere para adquirir imóveis, compre-os e espere. Eu adorei, Ju, o seu ponto que você falou, que o Caio te deu um toque, que é muito mais fácil vender uma casa de 1 milhão. Só que eu não. Eu vou compartilhar pelo menos o meu pensamento, que é assim: começa pequeno, que tá tudo bem. E eu gosto de começar comprando casas de edícula. Elas são extremamente desvalorizadas e é só você pintar que você já começa a alugar, então você já começa a ter renda daquela casa. Então, geralmente os lotes que eu escolho é assim, eu já tenho uma pequena construção, justamente para eu já poder locar, porque lote vazio só gera despesa. Você tem que carpir e você tem que pagar impostos, e o imposto de um lote vazio é muito mais caro do que um lote construído. Mesmo que seja só 2 metros quadrados de construção, é bem mais caro. Então, esse é o pensamento de início, é como eu inicio os meus investimentos. Por que eu escolho eles? Porque edícula, você pode manter alugado e ainda construir na frente, e isolar e fazer mais casas, etc., que é o que eu estou fazendo agora, com os lofts que eu estou construindo. A gente tem, sim, um morador já lá, né, porque a gente saiu de lá, e, enfim, já está rendendo, já está virando, né, e é uma verdade essa questão de casas de 1 milhão vendem mais rápido. Por quê? Porque as pessoas gostam do belo. As pessoas amam uma casa que já está bem feita. Quem quer comprar uma casa que você tem que ficar pintando, que você tem que trocar o cooktop, que você tem que refazer não sei o quê? Ninguém quer. As pessoas só compram o que tem que refazer por necessidade. Então, eu vejo até pela minha irmã. Eu estou ajudando ela nessa escolha, né, de casa,
E aí ela pegou uma casa que ela falou assim, é uma casa linda, Estela, só que, ó, tem que fazer porão, eu tenho que fazer cozinha. Eu falei, Helena, então não pega. Por quê? Porque ela vai ficar 10 anos sem poder mexer na casa, por causa da questão financeira e tal. Imagina, ela criando a criança e tal. Então a gente pensou assim, no pior do cenário, tem casa melhor que atende às suas necessidades. Então, não pega essa daí você já descarta. Entendeu como é a mente humana? Se a gente está procurando uma casa pronta para morar, a gente quer o mais confortável para nós. A gente elimina aqueles que dão mais problema. E é natural. Então, o que eu gosto de fazer? Pego a pior casa, aquela casa que você fala assim, meu Deus, socorro, como é que alguém vai viver aqui? Eu gosto de comprar assim. Aí eu vou lá, dou aquele tapa, dou aquela pintura e pronto. Aí você valoriza muito mais e já começa a ter rendimentos. Então, é assim que eu gosto de agir, é assim que eu gosto de tocar. Eu vou ter uma casa no condomínio também, só que eu já fiz alguns acordos com o André. Eu falei assim, André, eu faço questão de pegar a faxineira no ponto de ônibus, então, assim, você vai ter que pegar. Se a gente morar lá, você vai ter que buscar ela. Então, assim, eu penso muito nessa questão, sabe? De, por favor, ok, você está se isolando, você está criando aquele luxo para você, mas você tem que fazer por onde, sabe? Não faz os outros sofrer porque você quer uma coisa interessante. Mas, enfim, é um pensamento meu. Fico por aqui. Bom, Ô, Estela, posso só complementar um negocinho? Diga, Silvia. Hoje em dia tem uns robôs. Lógico que você quer fazer uma limpeza boa, mas hoje em dia tem uns robôs aí que você solta na casa, eles dão também umas boas tapeadas, viu? Ai, gente, coisa. mas nada como ter alguém que dobra suas roupas, Não, lógico, vai estar em cima, lógico, mas bastante, sabia? Deixa eu falar uma coisa referente a neighborhood que você falou. Por exemplo, eu não conheço a América, eu nunca tive sonho de ir para a América, eu tive já chance, mas é uma coisa estranha, né? Mas eu nunca quis ir. Mas, por exemplo, a Inglaterra tem um sistema, eu me lembro que minha sogra morava mais assim, assim, eu não estou dentro da cidade, mas não estou retirada. Dava até para caminhar para a cidade, né? O dela é um pouquinho mais distante, mas tinha um programa e as janelas lá, eu moro numa prisão. A minha casa virou assim um trem. Tudo aqui tem grade, para mim, para minha casa, para dentro dos quartos. Lógico que eu fiz decorando, mas tudo tem grade. É impressionante. Lá é super ao contrário. O vidro lá não é nem esse vidro, por exemplo, que eu tenho na minha cozinha, que daqui eu não consigo ver detalhe lá fora. O vidro é fininho, era a casa toda, o casarão, que era aquelas casas que era tombada, patrimônio, 400 anos. Eu ficava pasma, que se alguém chegasse na casa, desse um toque no vidro com o dedo, assim, ó, aquilo ali desmontava. A cozinha dela, ela tinha uma parte assim de imã, onde ela punha todas as facas, assim, ó. E eu tinha que ficar, às vezes, eu morei pouco tempo com ela, porque nós sempre tivemos casa lá e tal, mas, assim, eu ficava, às vezes, na fazenda, que ela era uma mulher muito social, saía muito, e eu falava, gente, que é isso? Onde eu fico se alguma coisa acontecer nessa casa? Tinha que ficar, eu ficava na parte de cima, que eram os quartos. E lá tinha um sistema que chama Neighbor Watch. Então, a vizinhança se olhando, certo? E todo mundo tinha um símbolo que ficava assim, numa mais visão a hora que entrava, assim, que ela morava em fazenda, que as pessoas sabiam. E realmente você cuidava mesmo. Quando você passava pela casa da entrada do vizinho, você fazia como perceber se ali está tudo bem. É uma coisa assim que é interessante por demais a mentalidade, sabe? Por exemplo, aqui em Colina, eu faço parte do meu bairro, eu sou tutora do meu bairro com outro senhor, da vizinhança solidária. Já pegou bem, na minha cidade pegou bem isso, sabe? A gente faz reuniões com o sargento, estamos tentando pôr, parece que as câmaras, que são 40 câmaras, câmeras, vão vir para serem postas em pontos estratégicos, porque aqui tem muito problema com o tráfico, sabe? Então, são coisas assim que você vai se despertando e você vai buscando também para ajudar, né?
E lá funciona bem. É isso que eu queria falar. Quando você falou do neighborhood, eles fazem muito isso mesmo, eles são muito fiéis entre eles. Entendeu? Obrigada. Muito bom, Silvia. Pessoal, tem muito assunto para falar. Eu mandei aqui agora no chat para o Maurício Xavier, depois se ele puder pôr lá no grupo alguns sites que ele acompanha sobre investimentos financeiros. A Dani, que trabalha com marketing multinível também, eu também faço parte de marketing multinível, nem falei, mas o livro trouxe hoje também bastante coisa sobre marketing multinível, é um assunto muito bacana. Enfim, falei que é um assunto que rende assunto aí para nós conversarmos o dia todo, com certeza. Fazer um adendo aqui, como eu vendi, também vou vender a Cris, Estela. Quando você contratar a empresa da Cris, que é uma diarista, fica tranquila que ela vai com carro próprio, vai de moto, fica tranquila, então a questão do ponto de ônibus já está resolvida, tá? Se você precisar de uma personal organizer, chama a Denise, que a Denise vai também, dá aula online. Então, ó, já estamos mudando esse conceito da distância, da acessibilidade aí para os trabalhadores, enfim, tá bom? Gente, mas assim, são 6h20, eu sei que a gente poderia falar mais coisas aqui na manhã. Cris, lá. Vai, Cris, faz seu merchan aí, Cris. Diarista top. É isso aí, chama que a Cris vai, chama que a Denise vai. Não precisa se preocupar com esse detalhe. Chama a diarista Cris. Pronto, entendeu? Vocês ouviram, você falou de ponto de ônibus, eu falei, ela está esquecendo da diarista aqui, é? A minha tia também, a Madalena, vai até você também, fica tranquila, tá bom? Aí. Então é isso. Gente, ó, 6h20, tá certo? Eu vou encerrar aqui, algumas pessoas já tiveram que sair por conta do horário, eu vou procurar voltar a entregar mais no horário, ser mais fiel. Estou passando um pouquinho do tempo, tá bom? Para eu ser fiel a vocês, algumas pessoas têm que sair para cumprir o horário. Eu quero aqui agradecer mais um dia, tá certo? Muito obrigado. Nós já estamos chegando na reta final do livro. Eu estou aqui com os parafusos pegando fogo aqui. O que eu poderia fazer para como encerrar esse livro de uma maneira que a gente pudesse aí aproveitar um pouco mais. Tem muita coisa aqui no livro ainda para iniciar o próximo. Tem muito exercício, assim, sabe? Que a gente pode extrair muita coisa, tá? Mas eu estou pensando aqui com os meus pensamentos e com Deus para trazer discernimento aí e ver o que a gente consegue fazer aqui mais, extrair um pouquinho mais do livro. Mais um caldinho. Tem muito caldinho aqui no livro ainda. Tá certo. Gente, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo dia para você, certo? Um dia muito produtivo e um beijo no seu coração. Ok? Beijo. Gratidão, Gil, por favor. Beijo, obrigado. É isso. Bom dia, tchau, tchau. Ótimo dia. Bom dia.